Olá, bem-vindos a mais uma série de 3 episódios. Hoje venho-vos falar sobre a família, sobre a riqueza e sobre a justiça. E esta série surge de uma reflexão sobre uma carta da Casa Universal de Justiça, o corpo administrativo da fé Bahá'í, datada de 2 de abril de 2010, que foi dirigida ao berço da fé, aos amigos Bahá'ís do Irão. Então, neste primeiro episódio, vou-vos falar sobre aquilo que é o conteúdo genérico da carta. A carta vem-nos chamar a olhar a fazer um olhar sobre a reconstituição daquilo que é a vida, do que é o propósito da vida, do que é a riqueza, do que é a justiça. Sabem, há textos que passam por nós, frente aos nossos olhos durante a nossa vida, que não são apenas um mero conjunto de palavras. São bússolas. Eles tornam-se em espelhos. São como uma luz que se acende no meio de um tempo confuso, de uma época difusa, e que nos ajudam a recentrar para que possamos distinguir o essencial daquilo que é acessório, o eterno daquilo que é passageiro, o verdadeiro progresso da simples aparência de progresso e de uma narrativa de progresso. Esta carta da Casa Universal de Justiça, de 2 de abril de 2010, é tão atual como naqueles dias. Foi dirigida aos crentes no berço da fé, como vos disse, aos nossos companheiros e amigos Bahá'ís do Irão. E esta carta é um desses textos, é uma dessas bússolas, é um desses espelhos. Na carta, a Casa Universal de Justiça fala em família. Mas não fala de família apenas como um espaço privado, um espaço sentimental ou doméstico. Muito para além disso, a Casa Universal de Justiça vem-nos falar da família, como, reparem bem, uma célula viva da civilização. Desculpem. A carta vem-nos falar também de riqueza. Mas ao falar de riqueza, não condena a riqueza, nem glorifica a pobreza. Nessa carta, a Casa Universal de Justiça pergunta algo muito mais profundo. Ela pergunta como a riqueza é adquirida, de que forma é usada e que tipo de ser humano essa riqueza, essa obtenção de riqueza está a formar. Que tipo de ser humano está a formar? Nesta carta, a Casa Universal de Justiça volta a falar de educação e do primado da educação. Mas não vem falar apenas da educação como um meio para alcançar diplomas ou desenvolver carreiras profissionais e acesso às universidades. Não. Aqui, a Casa Universal de Justiça fala de educação como um processo contínuo de formação da alma, formação do caráter, desenvolvimento da consciência e da capacidade de servir, pôr os nossos talentos ao serviço do bem comum. E esta carta dirige-se aos jovens, fala dos jovens dos nossos dias. Mas aí ela não vê os jovens como meros consumidores, ou como números, ou como estatísticas, ou como problemas sociais. A Casa Universal de Justiça vê os jovens como uma geração que é chamada a carregar sobre os seus ombros
responsabilidades colossais que provêm do modo como o mundo está a agir. E como a juventude deve resistir à ganância e contribuir para uma reconstrução moral e espiritual da humanidade. Nesta carta, a Casa Universal de Justiça, embora dirija esta carta a uma comunidade perseguida, a comunidade Bahá'í do Irão, é uma carta que é dirigida a toda a família humana, a todo o mundo. Ela fala às famílias que vivem por todo o mundo esmagadas, pressionadas pela pressão económica desta vida. Fala aos pais que querem o melhor para os filhos, mas que muitas vezes confundem aquilo que é o melhor com sucesso material. E dirige-se aos jovens. Fala aos jovens e exorta-os a procurarem identidade num mundo que lhes oferece cada vez mais etiquetas, mas cuja narrativa não lhes oferece nenhum propósito maior para as suas vidas. Dirige-se e exorta a sociedade, esta sociedade que fala muito de direitos, mas pouco de deveres, que fala muito de identidade, mas muito pouco de unidade, que fala muito de sucesso, mas fala muito pouco de serviço, que fala muito de liberdades, mas fala pouco de responsabilidade. As ideias centrais desta carta estão contidas e a Casa Universal de Justiça reflete-as e começa por nos recordar uma verdade fundamental. E essa verdade é de que as crianças devem ser educadas para compreender que o seu bem-estar não está separado do bem-estar dos outros que os rodeiam. Vejam bem, é uma frase tão simples, mas se nós procurarmos compreender e entender, porque as crianças de hoje são os líderes de amanhã. Então, esta nova visão tem uma força, é dotada de uma força revolucionária. Porque esta sociedade, a sociedade contemporânea, educa, mas educa muitas vezes no sentido contrário. A criança desde cedo é ensinada a aprender a competir. Ela compete pela nota, pela avaliação, pela atenção, pela imagem, compete pela aprovação, a aprovação do mundo que está à volta dela. Compete por um lugar ao sol. E mais tarde compete por estatuto, compete por salário, compete por um corpo perfeito ou ideal, pela casa, pela visibilidade e pela influência que quer alcançar. É como se a vida fosse apenas, o propósito da vida fosse apenas uma longa corrida em que cada pessoa tenta chegar em primeiro lugar. Mesmo que no percurso e no caminho da corrida deixe outros caídos para trás. Por isso, nas Olimpíadas, quando numa prova de atletismo, já viram, cai um atleta e o outro que vai em primeiro é capaz de parar para ajudar, é tão tocante, porque é uma nova visão, é uma nova maneira de estar.
Nesta carta, a Casa Universal de Justiça diz-nos que o bem-estar verdadeiro nunca é isolado. Diz-nos que uma família nunca estará realmente bem se a sociedade à sua volta estiver profundamente ferida. Uma criança nunca se poderá sentir realmente segura se ela aprender e crescer de uma forma onde a indiferença ao sofrimento dos outros esteja dentro dela própria. Uma comunidade nunca será realmente próspera se a prosperidade de alguns depende da humilhação de muitos. Olhem à nossa volta. Esta carta alerta também para um perigo muito subtil. O perigo de a solidariedade familiar poder transformar-se numa mentalidade de nós e os outros. E quando ela vem falar de nós, ela fala da nossa família, do nosso grupo, da nossa classe social, da nossa religião. Nós, a nossa ideologia. Nós, a nossa identidade. E depois do outro lado são eles, os outros. Aqueles que pensam de forma diferente. Aqueles que agem de forma diferente. Aqueles que vivem de forma diferente. Aqueles que têm uma outra origem, uma outra história, outra dor, outra visão, outra condição. Vejam bem que esta cultura do nós e eles é aquilo que alimenta os fundamentos para nunca se alcançar a paz. Quando esta mentalidade se instala, o que é que acontece ao nosso coração? O nosso coração estreita-se. A família deixa de ser uma escola de amor universal e torna-se apenas e constrói-se como uma fortaleza de medo. Então, a identidade deixa de ser uma janela que nos permite e nos ajuda a entrar à luz para compreender a imensa riqueza que é a experiência humana, e transforma-se numa parede cada vez maior e mais difícil de escalar. Onde há paredes cada vez mais altas, a paz torna-se cada vez mais distante. Mais uma vez, se nós pararmos um pouquinho e olharmos para o mundo à nossa volta, vemos que nos podemos identificar com isto, porque esta é a realidade. Então, a falsa ideia da identidade no mundo atual está a desconstruir aquilo que de mais nobre existe no ser humano. Cada vez mais, hoje, quando nos referimos à identidade, a identidade é uma forma de separação. E, frequentemente, a identidade é apresentada como não aquilo que nos identifica, mas aquilo que nos separa. A raça, o género, a classe social, a nacionalidade, as ideologias, a ideologia, a posição política, o grupo cultural a que se pertence,
a história pessoal, as feridas herdadas, as lutas legítimas. Queridos amigos, tudo isso existe e não deve ser negado. As dores históricas, as injustiças sociais, os preconceitos e as desigualdades, todas precisam de ser reconhecidas e reconhecidas com seriedade. Mas há um erro. Há um erro profundo quando a identidade deixa de ser parte da história de uma pessoa, e passa a ser a totalidade do seu ser. Isto é profundamente errado. Há um erro quando a identidade é usada apenas para separar, acusar, dividir, rotular e fechar a porta e as janelas do diálogo. E hoje, no cerne da educação, fala-se exatamente como identidade naquilo que nos separa. Então, há um erro quando o ser humano deixa de ser visto como a nobreza que encerra dentro de si, que o conecta com o divino. Quando deixa de ser visto como uma alma nobre, uma alma portadora de dignidade espiritual, passando a ser reduzido a uma mera categoria que nos serve para afastar uns dos outros. Isto é a cultura do atrito, é a cultura da guerra. É como olhar para um oceano e dizer que ele é apenas a onda que estamos a surfar. É como olhar para uma árvore e dizer que ela é apenas uma folha. É como olhar para uma pessoa e dizer: tu és apenas a tua dor, tu és apenas o teu grupo, tu és apenas a tua ideologia, tu és apenas o teu corpo, ou tu és apenas a tua condição social. Vejam como toda esta cultura, esta forma de nos vermos a nós e aos outros, nos afasta profundamente. Mas aqui entra a visão Bahá'í. A visão Bahá'í não vem apagar, nem quer apagar as diferenças. Não. A visão Bahá'í ensina-nos e ilumina-nos dentro de uma verdade maior. A verdade de que a humanidade é uma só. E que a unidade não significa que todos sejam iguais em cultura, em experiência ou em expressão. Mas que a unidade significa que nenhuma diferença deve ser transformada numa justificação que possa negar a dignidade comum e inerente a cada ser humano. Uma sociedade que constrói a identidade apenas sobre aquilo que separa, jamais poderá lançar os fundamentos para uma paz universal e a transformação espiritual do ser humano. Porque a paz precisa de uma identidade mais profunda. A paz precisa de uma identidade espiritual. A consciência de que antes de pertencermos a qualquer grupo, nós pertencemos à humanidade. Nós somos parte da humanidade. Antes de defendermos qualquer bandeira,
Nós somos chamados a um propósito maior. Nós somos chamados a servir a verdade. Antes de protegermos os nossos interesses, precisamos de aprender a reconhecer a dignidade de todos os nossos semelhantes. Nesta carta, a Casa Universal de Justiça vem-nos também falar sobre a riqueza. Mas a riqueza como um meio e não como um fim. A carta também nos conduz a uma reflexão mais profunda sobre a riqueza. Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos e o fundador da fé Bahá'í, vem ensinar à humanidade que cada fim foi designado para cada fim um meio. Este princípio ajuda-nos a compreender um dos grandes dramas presentes no mundo atual. E o drama é de confundirmos frequentemente os meios com os fins. Queridos amigos, o dinheiro é um meio. A profissão que decidimos escolher é um meio. A educação académica é um meio. A tecnologia, cada vez mais sofisticada, é um meio. A nossa casa, a casa que queremos construir, é um meio. A influência que vamos desenvolvendo é um meio. O próprio estatuto é um meio. O problema não vem daí. O problema vem de quando o meio se transforma no fim e aí a alma perde a direção. Vejam, é como alguém que compra um carro por fazer uma viagem verdadeiramente importante. Mas depois passa a vida inteira apenas a polir o carro que nunca sai da garagem. É como... Deixa-me dar-te outro exemplo. É como alguém que, imaginem, recebe uma chave para abrir uma porta, mas apaixona-se perdidamente pela chave e esquece da casa que deveria entrar. Queridos amigos, a Casa Universal vem, através desta carta, falar-nos sobre esta realidade que o mundo apresenta hoje, que muitos vivem. Acumular meios, acumular mais dinheiro, mais objetivos, mais títulos, mais poder, mais seguidores, mais conforto, mais segurança, mesmo que ela seja hipotética ou aparente, mais reconhecimento, mas que perguntam cada vez menos para quê? Para que alcançar cada uma e todas essas coisas? Para que serve? Para que serve a riqueza que eu alcancei? Para que serve a educação? Para que serve a minha profissão? Qual é o uso e o fim e o propósito da profissão que eu realizo? Para que serve a minha influência? Para que serve a minha vida? Estas são as perguntas que a Casa Universal de Justiça nos faz refletir no espelho da nossa alma. Esta carta vem ajudar-nos e vem ensinar-nos que a aquisição de riqueza,
A aquisição de riqueza é aceitável e louvável, mas quando serve fins elevados, quando ela procura satisfazer as necessidades básicas, promover o progresso da família, contribuir para o bem-estar da sociedade e ajudar no estabelecimento de uma civilização mundial. Mas fazer da acumulação da riqueza o propósito central da vida, fazer da acumulação da riqueza o propósito central da vida é indigno do ser humano. É indigno do ser humano. Esta é uma frase que deveria ser colocada diante de muitas decisões da vida moderna. Não acham? Desde o simples fazer essa questão antes de comprar, antes de vender, antes de escolher uma carreira, antes de educar uma criança, antes de aceitar uma qualquer proposta que nos é feita, antes de justificar um comportamento. A pergunta deveria ser: isto eleva ou empobrece a minha alma? Já viram bem? Se formos capazes de desenvolver esta consciência, respondendo a estas perguntas antes de dar as nossas respostas. Queridos amigos, a Casa Universal de Justiça, através desta carta, vem reafirmar que os fins não justificam os meios. Os meios não justificam os fins. A carta também afirma que o fim não justifica os meios. Então, queridos amigos, esta pergunta é profundamente urgente. Porque nos dias de hoje, o mundo atual especializou-se em justificar meios indignos em nome de objetivos aparentemente necessários. Já repararam? Olhem para a realidade dos países e dos continentes. Hoje mente-se para proteger uma carreira. Explora-se apenas para aumentar lucros. Manipula-se para vencer uma disputa. Humilha-se o outro em nome de uma suposição de que se consegue manter a autoridade. Corrompe-se para acelerar resultados. Agride-se em nome de uma causa. Divide-se, veja-se, em nome da justiça. E desumaniza-se em nome da identidade. Mas, infelizmente, ainda não chegou o caminho de se construir justiça com injustiça. Nem nunca se poderá alcançar a construção da justiça com a prática da injustiça. Nem se consegue construir unidade com desprezo. Nem se consegue construir a paz com arrogância. Então, não se consegue construir uma nova civilização espiritual e material usando os instrumentos morais da velha ordem.
esta carta da Casa Universal de Justiça convida-nos a uma integridade mais elevada. Ela diz que a legitimidade da riqueza depende de como ela é adquirida, mas não só, de como ela é utilizada. Não basta que uma riqueza seja legal. É preciso perguntar se ela é justa. Não basta que uma empresa seja apenas eficiente. É preciso perguntar se essa empresa dignifica os seus trabalhadores. Não basta que uma família prospere. É preciso perguntar se essa prosperidade adquirida desenvolve generosidade ou egoísmo. Não basta que um indivíduo, uma pessoa, alcance sucesso. É preciso perguntar que preço moral se pagou para chegar lá. Reparem como isto nos traz uma visão de uma cultura nova, de uma cultura diferente. Uma cultura diferente do materialismo e o fundamentalismo. A Casa vem nos dizer que estas duas são duas forças absolutamente destrutivas. A carta identifica essas duas forças destrutivas que atingem e ferem o mundo a cada dia que passa. A primeira é o materialismo. Um materialismo que se espalhou-se por todos os cantos da Terra, porque o mundo hoje é global, e criou uma cultura de consumismo compulsivo. Hoje, a publicidade não vende apenas produtos. Não. A publicidade vende identidades. A publicidade vende a ilusão de que seremos mais amados se adquirirmos algo, se comprarmos algo. Seremos mais respeitados se alcançarmos e tivermos uma determinada aparência. Seremos mais livres se consumirmos determinada experiência. Seremos mais importantes se formos vistos. E seremos mais felizes se formos desejados. Vejam bem. Esta é uma espécie de liturgia moderna dos tempos atuais. O consumismo e a sua expressão, os centros comerciais, hoje tornaram-se templos. E as próprias redes sociais e a publicidade nelas inscritas. As marcas tornaram-se símbolos de pertença, símbolos de identidade. E as redes sociais essas tornaram-se nos altares da imagem. O telemóvel, hoje indispensável a todas as pessoas, tornou-se um espelho permanente. Sabem do quê? Um espelho permanente do ego individual. E a alma, pouco a pouco, com tudo isto,
vai ficando cansada. E apenas porque nada do que é exterior consegue alimentar por muito tempo uma fome, a fome que é espiritual, da nossa verdadeira natureza, da nossa natureza superior, que precisa, tal como o corpo e a mente, de ser alimentada. A segunda força destrutiva mencionada pela carta é o fundamentalismo. O fundamentalismo é uma visão estreita sobre a religião. Uma visão estreita da religião que é rígida, que é dogmática e muitas vezes supersticiosa, que fala de virtude, mas o que é que faz na verdade? Perpetua a opressão e a ganância. De um lado, temos o materialismo sem alma, e do outro, a religião sem luz. De um lado, o consumo que esvazia, e do outro, o dogma, uma forma de verdade absoluta que apenas aprisiona. Queridos amigos, a visão Bahá'í não aceita nenhum dos dois extremos. Na visão Bahá'í, a verdadeira religião deve unir, deve iluminar, deve educar, deve despertar a justiça, fortalecer a razão, purificar o coração humano e harmonizar-se com a ciência. De onde nasce esta visão? Queridos amigos, para compreender a profundidade desta carta, torna-se fundamental e necessário aprendermos e precisarmos desenvolver a compreender a fé Bahá'í. A fé Bahá'í é uma religião mundial que ensina a unidade de Deus, a unidade da religião e a unidade da humanidade. Os Bahá'ís acreditam que Deus educa a humanidade de uma forma progressivamente através dos seus manifestantes que aparecem à humanidade de tempos a tempos ao longo deste processo, desta jornada. Abraão, Moisés, Krishna, Buda, Zoroastro, Jesus Cristo, Maomé, o Bab e Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, o manifestante de Deus para esta era que vivemos, que significa a glória de Deus, revelou uma mensagem destinada ao momento em que a humanidade se encontra, destinada à maturidade da humanidade. A sua missão é unir os povos da Terra e lançar os fundamentos espirituais de uma civilização mundial. Abdul-Bahá, o servo de Bahá, o seu filho mais velho, foi designado como o centro do convênio e tornou-se o exemplo perfeito dos seus ensinamentos, dos ensinamentos Bahá'ís, dos ensinamentos de Baha'u'lláh. A sua vida, a vida de Abdul-Bahá, mostrou à humanidade que espiritualidade é serviço,
humildade, amor, justiça, sabedoria e ação. Shoghi Effendi, o guardião da fé Bahá'í, o neto de Abdu'l-Bahá, interpretou com autoridade os textos sagrados e guiou a comunidade Bahá'í no seu desenvolvimento mundial. E hoje, a Casa Universal de Justiça, que escreveu esta carta de que vos estou a falar e a partilhar convosco estas reflexões, é a instituição suprema da fé Bahá'í, ordenada por Baha'u'lláh, que guia a comunidade Bahá'í mundial. A fé Bahá'í não tem clero. A sua unidade não depende de sacerdotes, líderes carismáticos ou disputas de interpretação. Nada disso. A força da fé Bahá'í vem do convênio. O convênio que preserva a unidade da direção e impede a fragmentação e permite que indivíduos, comunidades e instituições trabalhem juntos na aplicação dos ensinamentos de Baha'u'lláh à vida do mundo. Infelizmente, as outras religiões foram alvos de cisões, dissensões, fragmentações, todas elas. Queridos amigos, em forma de conclusão deste primeiro episódio, a carta de 2 de abril de 2010, que a Casa Universal de Justiça dirige aos irmãos Bahá'ís do Irão, mas ao mundo, é, portanto, muito mais do que uma mensagem sobre economia familiar. É uma chamada a todos nós à reconstrução da consciência. Ela questiona-nos, ela pergunta-nos: que tipo de famílias nós estamos a formar? Que tipo de jovens nós estamos a educar? Que lugar é que a riqueza ocupa no nosso coração? Que identidade é que verdadeiramente nós estamos a alimentar? Estamos a alimentar uma identidade que separa ou uma identidade que une? Uma identidade baseada em rótulos, categorias, ou uma identidade que está enraizada na nobreza espiritual do ser humano? Esta carta recorda-nos que a família pode ser o primeiro lugar onde esta civilização se poderá curar. Mas também pode ser o primeiro lugar, infelizmente, em muitos lugares, onde o egoísmo se aprende. A riqueza pode ser um instrumento de justiça, mas a riqueza pode também tornar-se um ídolo.
Em todos os livros sagrados há metáforas e exemplos. A educação pode libertar as capacidades para servir. Mas a educação errada pode também formar ambições sem alma. Queridos amigos, no próximo episódio vamos entrar mais profundamente na vida cotidiana, na casa, no trabalho, o dinheiro, o consumo, os salários, as escolhas profissionais e a forma como uma família pode tornar-se uma escola de justiça social. Porque talvez a pergunta mais urgente não seja: que mundo estamos a deixar aos nossos filhos? Mas a pergunta mais urgente seja: que filhos estamos a deixar ao mundo? Queridos amigos, espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Ficam aqui já com os tópicos do segundo episódio. Se gostaram, partilhem. Partilhem para que outros amigos possam refletir sobre esta conversa significativa para o despertar da consciência que esta carta vem trazer a cada um de nós. Queridos amigos, despeço-me com amizade e carinho, com um abraço e até ao próximo episódio.